Convido o ex-presidente da empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, a BH Trans, o senhor Célio Bousada. Bom dia. Célio, seja bem-vindo a essa comissão. Bom dia, presidente Juliano. Bom dia, demais vereadores. Estou aqui à disposição dos senhores. O senhor Célio será inquirido como testemunha e nessa condição tem o dever de dizer a verdade, sob pena de praticar o crime de falso testemunho. Vou passar para os demais vereadores as suas perguntas. Primeiro vereador a perguntar, Irlan Melo. Boa tarde a todos mais uma vez. Boa tarde novamente, ex-presidente Célio Bousada. Primeiramente, doutor Célio, gostaria de perguntar o seguinte. Diversas reclamações foram recebidas em relação às condições dos veículos, como funcionamento de ar-condicionado, disponibilização de álcool em gel nos ônibus. Gostaria de perguntar, na gestão de Vossa Excelência, quais medidas foram tomadas no tocante a esta questão? Bom dia, vereador Irlan. Nós colocamos uma equipe de fiscalização em cada estação para verificar in loco as condições de operação dos ônibus. E aquelas que não cumpriam essas condições, e se tivesse agravado, inclusive o ônibus era retirado de circulação para garantir os cumprimentos dos decretos. O senhor sabe informar quantos ônibus foram retirados durante esse período? Não sei, vereador. Não sei. É possível a gente olhar as multas, olhar as condições, mas infelizmente assim eu não sei quantos foram retirados. E quanto à lotação, o senhor poderia mensurar o grau de risco ao qual os usuários do transporte foram expostos, circulando nos ônibus lotados e, em muitos casos, sem janelas? E quais foram as medidas tomadas em relação a essa questão? Vereador, eu, pela minha formação, não consigo dimensionar risco da Covid, né? Aí os infectologistas que podem falar um pouquinho melhor. Nós tomamos, a partir da publicação do decreto de emergência da Covid, foram publicados outros decretos na sequência. O decreto original, inclusive, falava que essa parte de medidas era de responsabilidade, de indicar as medidas, era de responsabilidade da Secretaria da Saúde. Nós adotamos as medidas e fiscalizamos as devidas medidas dentro da nossa capacidade. Quando há descumprimento, Célio, é emitida multa? Sim. E por que essas multas nunca são pagas? Pelo menos é a informação, senso geral de que essas multas não são pagas. Qual é a justificativa para isso? O vereador, são dois, eu diria que são dois. Você tem a parte do rito, né? Você emite a multa ela pode ser questionada, conforme toda e qualquer multa no direito, ela pode ser questionada. Depois ela vai para uma junta de administração de recursos de infração, ela é avaliada, se ainda assim for, ela vai para a segunda instância de questionamento, e depois, se não paga, ela vai para a dívida ativa do município. Inscrita na dívida ativa do município, isso tem lá um conjunto de sanções para a empresa que está inscrita em dívida ativa. No particular ainda, essas do ano passado, teve um decreto, como a maioria das coisas aconteceram, que cessou a fluição de alguns processos administrativos. Título de exemplo, só para comparar, a emissão, quem carteira de motorista vencida, não precisava renovar, ganhou prazo. Então, os prazos também, por decreto, eles foram e só foram retomados agora, nesse primeiro semestre agora. Tá certo. Eu vou, Célio, depois eu vou fazer um requerimento para a comissão, para que nós possamos enviar um ofício para a Procuradoria-Geral do município, para que informe quantas ações judiciais
foram ajuizadas em relação à dívida ativa que essas multas geraram. Porque se gerou dívida ativa, a responsabilidade é da Procuradoria de ajuizar as ações. Foi ajuizado? Não foi? Para que a gente possa tirar essa ideia, ou não, de que é multado e não paga. Aí nós vamos descobrir isso aí no futuro. Deixa eu continuar. O senhor enxerga alguma contradição no tratamento dispensado pela Prefeitura em relação a comércio, igreja, academia e o tratamento dispensado aos ônibus, uma vez que ali se está superlotado, com muitas pessoas, inclusive aquelas questões dos pequenos eventos. Eu vi, por exemplo, pessoas que simbolicamente fizeram o casamento dentro do ônibus, porque não poderia fazer numa casa de festa, mas dentro do ônibus poderia. O senhor enxerga alguma contradição nisso? Qual é a sua opinião em relação a essa situação? O vereador Irlan, nós seguimos aqui na BH Trans, no meu período aqui, o Comitê de Enfrentamento da Covid, né? E aquelas recomendações que foram dadas para que nós pudéssemos adotar, foi publicado um decreto, né, com um espaçamento máximo dentro do ônibus, os procedimentos... O senhor lembra qual que é o espaçamento máximo dentro dos ônibus? Não, é o seguinte, vereador, o espaçamento máximo foi dado pela lotação, você entendeu? Foi dado pela lotação. Então, os ônibus articulados, os ônibus normais e os micro-ônibus tinham a lotação máxima dentro dos ônibus. E só lembrando, vereador, que no decreto de serviço, o ônibus era um serviço essencial, sem fazer juízo de valor, que eu não consigo fazer de outras atividades. Então, como ele era um serviço essencial, inclusive para levar os enfermeiros, o profissional de saúde para o hospital, e era isso. Então, no ônibus articulado, era o máximo 20 pessoas em pé. Nos ônibus normal, nos que a gente chama normal, o padrão, 10. E no micro-ônibus, no máximo 5 passageiros em pé por metro quadrado. E essa definição, Célio, quem passava essa definição é o comitê, é a Secretaria de Saúde? Porque, por exemplo, eu como leigo imagino que se nós estivéssemos estabelecendo, por exemplo, que nenhum ônibus poderia ter uma pessoa em pé, todo mundo teria que estar sentado, talvez, na minha opinião de leigo, o contágio seria menor. Ou eu estou muito errado em relação a isso? Não consigo opinar, vereador. Essa parte médica de como é que o contágio se dá e como é que ele coisa, não posso, eu estaria entrando numa seara que não é a minha. Mas em relação aos 10 em pé, os 20 em pé, isso aí foi recomendação do comitê ou da Secretaria de Saúde? Não, isso nós fizemos um apanhado no Brasil das práticas, né? Tem lugar, por exemplo, na região metropolitana, eu acho que inclusive não adotou nenhum procedimento dessa maneira, e isso foi levado, foi discutido lá no comitê. A partir da discussão do comitê, saiu um decreto da prefeitura regulamentando isso. Houve, senhor Célio, eu recebi diversas reclamações em relação aos horários das linhas ou a demora para passar. Teve redução no número de linhas circulando durante a pandemia? Teve. Percentualmente, o senhor tem como informar 10, 20, 30, 50% de redução? Não, eu acho que esse é um ponto, vereador Irlan, importante. Antes da pandemia, transportavam 1.200.000 passageiros dia. Transportavam 1.200.000 passageiros dia. Com a pandemia, a redução do passageiro foi da ordem de 60%. Então, passou a transportar 300 e poucos mil passageiros dia. A partir disso, foram feitas ajustes nas ofertas das viagens. Então, as viagens também foram ajustadas não na mesma proporção da redução do passageiro. Enquanto o passageiro reduziu 60%, as viagens foram reduzidas em termos de 40%. E nesse contexto, algumas linhas foram suspensas, porque eram linhas fracas
e tinha outra sobreposição de serviço. Então, nesse caso, algumas linhas elas foram suspensas e depois elas acabaram, algumas foram retornadas e, mais recentemente, algumas foram até criadas exatamente para atender onde está a demanda. Então, é um ajuste, né, da oferta, adequando a demanda que se apresentava naquele período. Lembrando que o comércio teve fechado em várias ocasiões com diversos intervalos de abertura e fechamento. Então, era necessário a gente fazer esse ajuste. Extinção de linhas, não, só suspensão. No nosso período, nós não extinguimos linha. Nós suspendemos cerca de 29 linhas de operação em algum momento. Voltamos com algumas, voltamos no horário de pico, voltamos em outro horário. Quer dizer, era um trabalho da equipe técnica, vereador, tentando ajustar toda a oferta, né, à demanda do programa. Onde aparecia, tinha. Eu posso, vereador, só exemplificando problema que aconteceu lá na região do Barreiro, onde tem uma grande empresa de call center e ela mudou o seu horário de funcionamento. Então, no dia, e não avisou nada. No dia que ela mudou o horário, deu uma superlotação. O que nós fazemos? Imediatamente, no outro dia, nós já fizemos alteração no quadro de horário para atender aquela mudança que ocorreu ali naquela região, aquela linha que passava e atendia aquela empresa. Bom, só tem mais duas perguntas. A primeira é o seguinte: a Prefeitura antecipou a compra de Vales Transportes para assistir as empresas concessionárias que alegavam prejuízo com a redução de passageiros durante a pandemia. Minha pergunta é a seguinte: a BH Trans tem algum relatório sobre o resultado financeiro das empresas prestadoras de serviço de transporte em Belo Horizonte? E, se é possível, explicar como se chegou no valor que foi adiantado para essas empresas. Vereador, como que chegou no valor que era adiantado para as empresas? Primeiro, nós tínhamos 1.200.000 passageiros que geravam uma receita. A partir da redução dos passageiros, houve uma redução proporcional da receita. E o número de viagens que foi reduzido não foi proporcional. Então, nós produzimos uma quantidade de viagem superior, nós conseguimos trabalhar a partir do número de viagens e do número de passageiros, comparado com a original lá antes da pandemia de 1.200.000, e a partir disso nós fizemos as contas de qual que era essa defasagem aí, e foi com base nisso, né, que nós conseguimos recomendar, né, do ponto de vista técnico nosso, porque não é a BH Trans que processa isso, de quanto que deveria ser esse apoio aí para manter uma operação do transporte coletivo em melhores condições. Doutor Célio, última pergunta. O contrato, aquele famigerado contrato firmado em 2008, ele prevê um fundo garantidor de equilíbrio econômico. O senhor pode exemplificar para esta CPI no que consiste esse fundo e se esse fundo não deveria ser utilizado para garantir o funcionamento das empresas nesse período e não esse adiantamento que foi feito? Vereador, o fundo garantidor, ele está lá no contrato, e eu não recordo todas as cláusulas do contrato, mas ele está no contrato para garantir períodos de desequilíbrio. Ele já foi utilizado em alguns momentos e ele obtém 1% da receita, que nesse caso aqui seria muito insuficiente para fazer frente o que precisa. O senhor sabe qual o valor que está lá nesse fundo hoje? Não sei, vereador.
Também eu vou fazer um requerimento aqui para que a gente possa descobrir essa questão também, tá? Eu vou depois fazer um requerimento para que a gente possa aprovar. Pois não, desculpa te interromper na sua explicação, Célio, pode continuar. Não, o senhor estava falando do fundo garantidor, então é isso. Ele existe para proporcionar recursos em períodos de desequilíbrio, só que o que nós estamos falando é de uma proporção infinitamente maior do que um fundo garantidor poderia vir a suprir. Por isso que eu acho que nós e o Brasil inteiro adotou esses tipos de medida para apoiar as operações das empresas. Pois é, mas 1% é 1% da receita bruta, não é isso? Isso. Pois é, e o repasse seria mensal? Mensal. Então você imagina, de 2008, mas já foi utilizado, né? Durante esse período já foi utilizado. Já teve outros momentos. Nós vamos esclarecer depois. Porque vamos imaginar, 1% da receita bruta de 2008 a 2021, nós estamos falando de 13 anos. Mensal? Então vamos descobrir. Importante. Eu não consigo informar o senhor os momentos que ele foi usado. Entendi. Mas ele já teve utilizado. Desequilíbrios aí que justificam o uso dele. Ele tem um regramento e esse regramento está posto lá. Perfeito. Muito obrigado. Nada, vereador. Obrigado, Célio. Vereador Irlan Mello. Pergunta ao vereador Bruno Miranda. Bom dia, presidente e demais vereadores da comissão. Bom dia, Célio. Te agradecer aí pela presença. Apenas uma pergunta. Eu desconheço algum tipo de estudo científico, presidente, que levantou, até pela dificuldade em realizá-lo, que levantou percentual de adoecimento dos passageiros do transporte público coletivo. Seria muito bacana se a gente conseguisse, algum organismo científico conseguisse fazer esse estudo para que a gente pudesse hoje, à luz da ciência, termos dados concretos, né? Mas no período que Vossa Excelência teve à frente da BH Trans, doutor Célio, a BH Trans fez o levantamento do quantitativo dos profissionais que adoeceram com Covid, motoristas, auxiliares. Existe esse levantamento feito na BH Trans, junto ao CETRA? Bom dia, vereador Bruno. Nós não temos esse levantamento. Lembrando que os empregados das empresas também tiveram uma redução da carga horária e eles tinham lá um sistema de como compensar essa carga horária. Então, eu desconheço se tem um levantamento por parte do sindicato. Só lembrando ainda que não até então, se mudou naquela época do ano passado, não era doença do trabalho. Então, não tem obrigação de registrar isso no serviço de saúde das empresas. De nenhum tipo de empresa. Obrigado, Célio. Os vereadores online, José Ferreira e Nicolas, desejam fazer qualquer outro tipo de pergunta ao nosso ex-presidente da BH Trans? Presidente, eu possuo algumas aqui. Sim, fica à vontade, Nicolas. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Célio. Obrigado aí pela presença. Pelo que eu estou compreendendo, no caso, o senhor seguiu as normas, né, do Comitê Covid para poder fazer todo tipo de protocolo dentro dos ônibus. Mas a minha primeira pergunta é a seguinte: houve algum tipo, né, de medida tomada pela BH Trans para poder fiscalizar as empresas no ônibus, né, no tocante ao cumprimento desse decreto, né, com relação à prevenção da disseminação do Covid? Bom dia, vereador. Bom dia. Tivemos sim, vereador Nicolas. Nas nossas estações, eu vou pegar um exemplo da estação Pampulha, por exemplo, nós temos lá, durante o tempo de funcionamento da estação integral, agentes de fiscalização dentro da estação. Entendeu? Então, tudo aquilo que está nos decretos que regulamenta a fiscalização, nós estamos presentes e fazemos a fiscalização.
de todo aquele contingente de veículos que circula ali dentro das estações. Existe ação pelo descumprimento desse decreto? Existem autuações por emitidas multas no caso de descumprimento das normas dos decretos. O senhor sabe informar a quantidade de multas que foram aplicadas durante o seu mandato? Eu tenho eu tenho uma noção exata, eu não consigo informar para o senhor, mas nós aplicamos no ano passado mais de 1.000 multas relativo especificamente ao descumprimento dos decretos de Covid. Porque, como, né, um leigo também, e pessoas, né, me perguntando, e uma indignação, né, das pessoas, porque eu acredito que faltou uma certa isonomia, né, com relação ao descumprimento e ao cumprimento do decreto. Nós víamos que os ônibus, por mais que doutor, teve essa fiscalização, os ônibus continuaram lotados, né, por diversas vezes. Você poderia recorrer ali aos pontos de ônibus e você via ali o ônibus completamente sem nenhum distanciamento, acima, né, da quantidade que o senhor demonstrou aqui. Então, essa que eu acredito que é a busca das respostas que as pessoas querem, né, do porquê um certo tipo de serviço pode descumprir e não ter uma autuação tão grande quanto, por exemplo, dos comércios que talvez ali num Xerox, né, ou talvez ali numa loja de alimento não teria essa mesma quantidade do que o transporte coletivo. Então, as minhas perguntas serão bastante nessa linha, nesse sentido. O senhor já disse, né, que o embasamento, né, todo técnico, científico, né, até mesmo para a redução da frota, teve participação, né, do Comitê Covid, então vocês simplesmente acataram essa decisão e cumpriram aquilo que o Comitê Covid enviou para vocês, né? E muito embora, né, o vereador Bruno, né, tenha falado com relação ao embasamento científico, né, se de fato ali ajuda na proliferação ou não, eu vejo que é uma questão, né, lógica, né, racional, né? Quanto mais pessoas, maior a condição, a possibilidade de aumentar a contaminação. E eu também sei que não vou fazer perguntas nesse viés, porque não é, né, da sua alçada. As perguntas que eu quero fazer agora, doutor, com relação ao repasse que foi feito para as empresas em razão do adiantamento do repasse de vale de transporte. E por que essa frota se manteve reduzida mesmo diante desse repasse? Vereador Nicolas, tentando, assim, de uma maneira mais singela da minha parte de explicar, nós temos aí quase que uma regra de 3. Né? Você tinha 1.200.000 passageiros que faziam 24 mil viagens. A partir do momento da Covid, nós caímos os passageiros para 300 mil num determinado dia, chega a ser 25%, depois aumentou um pouquinho para 40%, mas o número de viagens nós não reduzimos na mesma proporção. Então, só para fazer uma conta mais simples, se o senhor me permite, vou imaginar que o passageiro caiu para metade, de 1.200.000 para 600 mil passageiros. As viagens teriam que cair de 24 mil para 12 mil. Nós não fizemos isso. As viagens foram 16 mil viagens. Fizemos 4 mil viagens a mais. Então, e com 4 mil viagens a mais, tem que combustível, motorista, peça, pneu, tudo tem um gasto adicional. E foi por conta dessas despesas adicionais que nós entendemos, o município entendeu, que era... E por que fez essas viagens a mais? Exatamente para garantir o cumprimento do decreto, onde que falava qual era a quantidade máxima que podia ter dentro dos ônibus. Então, foi por conta disso que teve esse apoio, que é uma antecipação de receita, diga-se de passagem, não é subsídio, né? E que essa passagem vai voltar para o município usar elas. Mas o senhor acredita que essa quantidade de viagens que foram oferecidas à população, elas atenderam a demanda
do combate ao coronavírus? Vereador, quando a gente fala na média, atenderam, tá? Porque na média ficou dentro daquilo que o decreto recomenda. É óbvio, vereador, que o serviço de transporte, a oferta dele e a demanda, você não consegue regular. Sai ali uma quantidade de gente de um determinada... Estávamos reunidos, entramos no ponto de um ônibus, como é que a gente ia prever que tinha aquela quantidade? Mas nós temos uma equipe técnica aqui, e a gente pode demonstrar isso para os senhores, que todo dia a gente olha o dia de ontem, viagem por viagem, nós olhamos, e se foi identificado um problema da empresa, ela sofre sanção, e se não foi problema da empresa, foi problema circunstancial, e eu dei o exemplo da empresa de call center, a gente já oferta mais viagem. Então, essa programação nossa, ela está dinâmica. Ela é dinâmica, tentando buscar o melhor atendimento para a população, respeitando os decretos. Ok. Eu vejo que, pelo menos naquilo que eu pude ver presencialmente, doutor, com relação aos horários de pico, né, nós sabemos que não há muita surpresa, né, que há uma quantidade maior, né, de pessoas durante as 6 horas da noite, durante as 7 horas da manhã, e infelizmente, né, o que eu pude perceber, que as pessoas também perceberam, não foi um cumprimento dessas normas dentro dos ônibus. Para caminhar aqui para a minha última pergunta, com relação ao valor repassado da Prefeitura às empresas de transporte público em Belo Horizonte durante a Covid, e que teve um acordo, né, firmado com o TJ. Esse valor aí foi de 200 milhões e 500 mil reais. Dessa forma, qual foi o valor proposto pelas empresas de proposta ofertada pela Prefeitura? O senhor sabe informar o valor? O vereador Nicolas, o microfone falhou aqui para mim. Se eu podia, por gentileza, repetir a pergunta? Claro, sem problemas. 200 milhões e 500 mil reais foi o valor repassado da Prefeitura de Belo Horizonte às empresas de transporte coletivo aqui em BH durante a pandemia. E sabes que houve aí um acordo, né, com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sendo assim, inicialmente, qual foi o valor proposto pelas empresas de ônibus e qual a contraproposta ofertada pela Prefeitura? Vereador, o quanto que as empresas pediram, eu confesso para o senhor que não sei. Deve estar lá no alto do processo, lá que elas entraram na justiça, deve ter lá. A contraproposta é aquela que está na ata da reunião, né, onde estabelece um teto máximo de repasse, se elas cumprirem todas as condições. Não cumprindo as condições, o valor vai reduzindo, podendo até ser zerado. Ok. Sem mais perguntas, muito obrigado, viu, Célio? Estou à sua disposição, viu, vereador? Precisando, estamos aqui, viu? Obrigado, estamos juntos. Obrigado, vereador Nicolas. O José Ferreira, que está online também, queria fazer alguma pergunta. Ô, presidente, Sim. eu tenho sim umas perguntas aqui. Fique à vontade. Bom dia a todos aí, né? Doutor Célio, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, vereador. Bom dia. Bom dia. Antes de eu iniciar minha pergunta ao senhor, todas as decisões que foram tomadas pela BH Trans em relação às linhas de ônibus, foi em conjunto com o secretário de Saúde, Jackson, e com o prefeito? Vereador, são dois, nós temos, vamos dizer assim, duas vertentes do processo de tomada de decisão e do dia a dia. Aquelas decisões que concluíram em decretos e que são normas, elas são discutidas e elas são validadas lá. Os decretos do prefeito refletem isso. No nosso caso aqui, em particular, dizia respeito ao dia a dia. Então, no dia a dia, nós fazemos, ainda é feito, ainda hoje, na atual gestão, as reuniões
diárias de avaliação do dia anterior e de tomada de medidas. Então, tem aquelas que é nossa, de fiscalizar, de propor melhoria, de voltar uma linha ou de suspender uma linha, ela é nossa, é da operação, e aquelas de normas maiores que redundam em decreto, elas são tomadas lá no âmbito da prefeitura. Sim, então, obrigado, secretário. Então, eu vou fazer as perguntas, o senhor vai avaliar para mim se realmente foi de questão de definição entre você, entre a Begatrans e a Prefeitura de Belo Horizonte. Foi definido protocolo para os passageiros dos ônibus? Porque acho que, sim, muitos pensam que é o motorista que faz a fiscalização na quantidade de pessoas dentro do ônibus. Mas algum protocolo foi feito para que os passageiros obedecessem esse protocolo? No decreto que regulamenta isso, tem inclusive as recomendações para os passageiros, né? Por exemplo, ao entrar na estação ou dentro do ônibus, usar o álcool gel, não usar sempre máscara, não conversar. Então, por exemplo, isso está no decreto. E nós fizemos, aí é a parte nossa, nós fizemos campanhas para que isso fosse, para que os usuários olhassem. Então, nós fizemos campanha nas estações, nós fizemos campanhas no Jornal do Ônibus, várias, e ainda fazemos. Nós usamos megafones nas estações para alertar os motoristas. Nós fizemos medição de temperatura de usuário. Não sei se o senhor lembra, se o senhor chegou a acompanhar, mas no auge lá da Covid, nós fizemos medição de temperatura e pegamos poucas pessoas, viu? Mas se o cidadão tivesse com a temperatura elevada, ele era encaminhado pelo serviço de saúde para um posto de saúde. Então, assim, eu acho que nós buscamos, de maneira célere, buscar esse comprometimento do usuário. O senhor falou que os ônibus, né, acho que foi até a pergunta do Rilan, que a quantidade de ônibus, né, o espaço entre passageiros dentro do ônibus, é sob medida, questão de quantidade, de ficar sentado em pé, não é isso? Sim. Então, a questão é de superlotação, não questão de distanciamento mínimo, né? Não, acontece que se o decreto, por exemplo, fala que um determinado ônibus pode ter 10 pessoas em pé. Se obedecendo 10 pessoas em pé, significa que não tem superlotação dentro do ônibus. A marcação, não sei se o senhor teve oportunidade de ver, vereador, inclusive tem umas bolotas pintadas no teto ou no chão do ônibus para indicar as pessoas aonde elas podem ficar exatamente para não aglomerar. E a Begatrans, ela trabalhou em cima disso, questão de fiscalização, de entrar dentro do ônibus mesmo, porque muitos acham que é o motorista que estava responsável por fazer isso. Tem métodos de pesquisa, né? Com a Guarda Municipal, nós chegamos a entrar dentro de ônibus, mas a gente tinha postos de fiscalização para verificar a ocupação. O senhor sabe me informar, doutor Célio, se a Vigilância Sanitária também tem feito a inspeção nos ônibus? Eu não sei informar para o senhor. Mas isso, quando eles fazem, eles não passam a informação para os senhores que ia fazer esse trabalho de inspeção nas linhas, nas garagens? Não, vereador, desconheço, de verdade. Nós, no decreto, tinha a parte de limpeza dos veículos. Essa parte a gente fiscalizava se o ônibus tinha álcool gel, se tinha a equipe de limpeza e se a equipe de limpeza estava fazendo o procedimento de limpeza dos veículos. Isso nós fiscalizamos e nós verificamos essa prática. Entendeu?
Agora, de inspeção sanitária, eu confesso para o senhor que não sei. Então, a vigilância sanitária não fez parte desse combate à Covid-19 nos ônibus. Vereador, eu não posso afirmar se fez ou se não fez. Eles podem ter os procedimentos deles e eles terem executados lá. Eu não tenho conhecimento de que tenha feito. Por exemplo, eu sei que a questão da medição da temperatura foram feitas em conjunto com a gente. A vigilância sanitária não depende, imagino eu, que não depende de um agente nosso. Então, não é dentro da estação. Então, não sei. Ah, tá. Obrigado. O secretário, o doutor Célio, a cidade ela ficou 5 meses fechada, né? No ano passado, para se preparar. Foi realizado algumas reuniões pela BH-Trans com o Comitê Covid. Quantas vezes? Vereador, eu não sei quantificar quantas vezes. Todas as vezes que o comitê reunia e que tinha tema transporte, algum representante da BH Trans era convidado. A maioria era eu mesmo que participava, mas podia ser outras pessoas. Mas não tenho registro de quantas reuniões aconteceram, não. Na reunião que o senhor estava presente, né? Então com as empresas de ônibus houve algumas definições de protocolo sanitário, então, né? Os protocolos sanitários foram estabelecidos via um decreto do prefeito. Sim. O senhor sabe me informar quando os estudos técnicos justificaram a redução das linhas de ônibus e a redução dos horários? Essa parte, vereador, ela é dada em função do número de passageiros transportados na linha e na hipótese de ter uma linha que substituísse aquele itinerário. Nós temos redundância de linhas aí no serviço de transporte, onde tinha 2 linhas e tinha uma fraquinha, por exemplo, e para adequar e poder melhorar outras linhas, a gente foi feito esse ajuste aí na supressão de linhas ou supressão de horários. Doutor Célio, nas reuniões que o senhor estava participando, quais os órgãos participaram dessa decisão? O prefeito participou da tomada dessas decisões também? O Comitê Covid, vereador, tem um decreto que institui quais são os membros do Comitê Covid. Eu confesso para o senhor, eu não sei de cor quais são os membros lá. Inclusive, nós da BH Trans não somos membros do comitê, nós somos convidados, como outras secretarias são convidadas em função do tema que tem que ser debatido lá. Tem um decreto que cria o comitê, o decreto, acho que 17.298. Ele cria esse comitê e nas reuniões, dependendo do tema, participava as pessoas que estavam ligadas àquele que precisavam debater aquele tema. Com certeza, houveram inúmeras outras reuniões da qual nós aqui da BH Trans não participamos. Ok. Doutor Célio, você sabe me informar qual estudo mencionado pelo prefeito e o secretário de saúde ao afirmarem que as pessoas não contraem Covid nos ônibus? Não, vereador, não lembro dessa declaração, não sei quanto que foi feita e também não sei desse estudo, não. Porque, na realidade, uma declaração do prefeito, ele fala que os ônibus eram muito seguros, né? Inclusive, nessa mesma linha de raciocínio, ele fala assim, o estudo realizado qual a empresa, o fundamento na verdade, a declaração do prefeito, quando ele fala sobre as faxineiras, né, das empregadas, né, naquela declaração que eu não sei se ele foi infeliz ao dizer isso, né, ou ele não soube ser claro na forma que ele queria passar a mensagem, quando ele fala que no estudo foi levantado que as faxineiras e as empregadas foi o que teve um índice maior de Covid.
Acho que foi na mesma declaração. Não sei, Aí vereador. a minha pergunta ao senhor é se realmente houve algum levantamento em relação a isso, né? Pela declaração do prefeito nesse sentido. Não posso, vereador, opinar nesse caso, até porque não seríamos nós que teríamos condições técnicas para fazer um estudo dessa natureza. Não sei. Infelizmente, não posso contribuir com essa pergunta do senhor. Por isso que eu falei que em algumas reuniões, as perguntas que eu fiz para o senhor, eu perguntei se algumas reuniões que o senhor participou, se teve participação do secretário, do prefeito, né? Porque se algumas decisões foi tomada pela parte do BH Trans, se ele estava também participando. Porque o prefeito, por ter, né, administrar uma cidade, ele que determina muitas coisas. Então, para determinar alguns decretos em relação aos ônibus, por isso que eu te fiz essas perguntas, porque talvez eu estava presente em algumas reuniões e poderia nos dizer sobre isso. Nas reuniões que envolviam decisões sobre mobilidade, com certeza nós participamos de quase todas. E várias delas conduzidas pela equipe técnica da Secretaria da Saúde e do comitê, não necessariamente só com a presença do prefeito, né? E até as próprias entrevistas do comitê, o senhor deve ter acompanhado aí que inúmeras delas, quem coordena a entrevista e quem dá a fala é o secretário, então, ou os secretários, então não necessariamente precisa estar lá a presença do prefeito. E várias das medidas eventualmente nós não fomos convidados. Por isso que eu falei para o senhor também que eu não sei quantas foram realizadas e nem quantas nós deixamos de participar. Então, ok, então, doutor Célio, muito obrigado, viu? Estou sempre à disposição, viu, vereador? Bom dia para o senhor. Obrigado. Como não temos mais pergunta, queria muito agradecer o doutor Célio Bousada, ex-presidente da BH Trans, funcionário de carreira também da BH Trans. Obrigado pelo esclarecimento, obrigado pela participação aqui na nossa comissão. Tenha um bom dia, viu? Muito obrigado. Obrigado, presidente. Bom dia. Também estou aqui à disposição de vocês, dos senhores. Doutor Célio, só um minutinho, por favor. É porque, como nós estamos online, o vereador Wilson da Tabu está presente. Ele quer fazer algum tipo de pergunta, Wilson? Fui informado aqui pela assessoria. Vereador Wilson da Tabu. Acho que ele já se retirou. Muito obrigado. Então, obrigado, Célio. Continue, por favor. Eu continuo? Não, posso sair? Fique à vontade. Eu que agradeço a presença do senhor, viu? Obrigado, vereador. Então, eu me peço licença aos nobres vereadores para me retirar, então, e vocês prosseguirem com os trabalhos. Tá ótimo. Muito obrigado. Nada. Vamos ouvir, continuando as nossas oitivas, vamos ouvir agora o atual presidente da BH Trans, de Belo Horizonte, o senhor Diogo Prosdócimi. Bom dia, seja bem-vindo. Diogo presente? Tem que passar para não só que está falando, todos, para a gente ver quem é que está. Está aqui, ó. Ah, o senhor está vendo.